paz, meus queridos, minhas maravilhosas, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar um testemunho que aconteceu na vida da minha filha, na nossa vida. Vem aqui, Bibi, fala oi pros minhas maravilhosas. Essa é minha Bianquinha, pra quem não conhece, Deus deu um livramento pra ela, né, Bia? E é isso que eu quero compartilhar hoje com vocês. Amém. E é isso que eu quero compartilhar hoje com vocês. Mas antes eu quero ler aqui em Salmos 145, do 18 ao 20, que diz: O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve os gritos por socorro e o salva. Senhor cuida de todos que o amam, mas a todos o ímpio destruirá. Salmo 145, 18 e 20. Essas semanas atrás, exatamente no dia 30, a Bianca chegou da escola, estava cansadinha, pensamos que era por causa da escola, natação, que teve a aula. Antes do almoço ela já se sentiu indisposta, não almoçou muito e começou a passar muito mal. Dorzinha na barriga, vômito, querer várias vezes ir ao banheiro, evacuar e com muita dor. A princípio nós pensamos que era algo alimentício, né? A primeira coisa, quando dá alguma coisa no estômago, é que é algo alimentício. Passou o dia, ela dormiu, não teve febre, falou que a dorzinha tava menos, a dorzinha. E no meio da madrugada, ela quis ir ao banheiro e falou que a perninha tava doendo. No meio da madrugada, quase amanhecendo. E eu falei pro meu bem, bom, ela disse que era dor no estômago, vomitou, que a dorzinha tinha andado um pouco para baixo, dor na perna, mozinho, tô desconfiando que é apêndice, corre pro hospital. Então, 5 horas, 5h30, começamos a preparar tudo em casa para levar ela para o hospital. Meu marido levou, porque como ela já não conseguia andar direito, meu receio era eu ir com ela e eu não conseguia carregá-la. Ainda mais que eu tô com uma hérnia na parede do estômago, não poderia carregar. E tinha os gêmeos para cuidar, né? Isaac e Alice estavam aqui, que já estavam doentinhos, com tosse, com o nariz escorrendo, mudança de clima, né? Foi tão interessante que uma semana e meia atrás, eu olhei pra Bia, ela estava sentada no sofá, e eu olhei pra Bia e me deu um aperto no coração. Eu respirei fundo, depois passou. Eu pensei, deve ser coisa de mãe, mas não era Deus. Era Deus já trabalhando. E quando meu bem chegou no hospital, eu falei assim, mozinho, fala que a gente tá achando que é a apêndice por causa da evolução que teve, dos sintomas do ocorrido e do que ela tem reclamado. E chegou no hospital, ela já não conseguia mais mexer a perninha mesmo, entrou já de cadeira de roda. E Deus foi tão maravilhoso, que preparou uma médica que deu a atenção para o meu marido. Deus preparou de uma forma que ela falou assim, não, examinou ela e falou assim, é muito provável que seja apêndice, pelo quadro que vocês estão nos relatando. E foi tão maravilhoso que ela ouviu as nossas observações, né, que eu passei para meu marido, ele passou para ela. E teve a troca de plantão e veio outra médica tão atenciosa quanto. E eu falo que foi Deus que preparou, porque nos demais dias que nós ficamos no hospital, houve muita reclamação de o médico não dando atenção, porque a demanda é grande, né? Mesmo em hospitais públicos, a demanda é muito grande para os médicos. Mas Deus foi tão maravilhoso que preparou. Então, a Bia chegou no hospital, não teve febre em momento nenhum, e Deus preparou e ela já foi fazendo exames, fez raio-x, ultrassom e por último a tomografia, fez exame de sangue, tomografia, e foi comprovado que estava assim com apêndice. Isso que eles chegaram no hospital às 6 horas da manhã e passaram um dia fazendo exames. Às 17 ela entrou na sala de cirurgia. E nesse esse intermeio de que nós ainda não tínhamos certeza que seria apêndice, pensa no coração de mãe. Quando é conosco, a gente arranja força de algum lugar, a gente até passa por cima, mas quando é com o filho e a gente se sente
de mãos atadas, né? De mãos atadas. Eu tava aqui com as crianças, que eles não tinham ido pra escola porque eles estavam meio ruimzinhos, e a gente não sabia como ia ser o decorrer do dia com a Bia no hospital. E eu orando, e teve um momento que eu simplesmente eu caí em lágrimas. Eu caí em lágrimas, eu, Senhor, que não seja apêndice, ela é tão pequenininha, ela só tem 6 anos, como que ela vai passar por uma cirurgia dessa? Mas se for apêndice, Senhor, vai preparando o cirurgião certo, Senhor, que seja uma boa recuperação. Mas me deu um momento de choro, mas um momento de choro, eu me debulhei, sabe? Preocupada, eu não podia estar com ela, tinha que ficar com as crianças. E foi tão impressionante que isso aconteceu numa quinta-feira, dia 30 de março. A segunda-feira anterior, minha mãe tinha operado da cabeça, que ela tinha tirado um cisto da cabeça, e ela não poderia fazer esforço nenhum. Isso foi na segunda, terça, quarta, quinta, só tinha 3 dias de operada. E meu pai tinha que cuidar dela, ou seja, estávamos só meu bem e eu para cuidarmos das crianças. Só que não estava só o meu bem e eu, estava Deus na frente, né? Como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso, como Deus trabalhou nesses dias com a gente. É isso que eu quero compartilhar. Nesse momento de choro, de desespero, de angústia, porque somos seres humanos, temos que ter esse sentimento. Durou uns 5 minutos, no máximo, e de repente me veio uma paz. Assim, o Senhor tá cuidando. E aí a Alice, a minha pequenininha, pra quem tá chegando agora aqui, os meus gêmeos têm 3 aninhos, quer dizer, na época eles não tinham 3, porque a Bia internou no dia 30 de março e eles fazem aniversário dia 4 de abril junto com o Papai Atos. E a Alice chegou pra mim: mamãe, não se preocupa, a Bia vai ficar bem. E o Isaac também: a Bia vai ficar bem. E eu olhei pra eles e só tive que agradecer aquelas palavras tão doces, que veio assim de uma forma tão sincera, né? Criança é tão sincera. E daquele momento me veio uma paz que não tinha. Sabe a paz que não se explica? Essa paz que veio sobre o meu coração. É assim, Senhor, se foi para ela passar por isso, eu sei o Senhor está cuidando. E foi tão interessante que no aniversário dela, que foi dia 6 de março, meu bem fez uma oração por ela, que nós fizemos uma festinha aqui em casa mesmo. E ele fez uma oração e depois no final eu só tive que agradecer pela vida dela e saber que ela não pertence a mim. Ela pertence a Deus. Ele me emprestou para ela abençoar, ser abençoadora, trazer alegria e falar de Jesus para as pessoas. Porque aqui é para isso que todos nós estamos aqui, né? E a Bianca é esse presente para mim, mas ela não pertence a mim, né? Eu a gerei, mas Deus é o nosso pai, Ele é meu pai, Ele é o seu pai, e Ele é o pai da Bia, né? Então, Deus me trouxe uma paz, sabe, que não se explica. E eu só orando: Senhor, prepara o médico certo, que tudo corra bem. E no meio da tarde meu pai veio à nossa casa rapidinho, só para o meu bem eu podermos trocar de lugar, né? Na verdade ele iria ficar um pouco com as crianças, para nós ficarmos durante o período de cirurgia da Bia, já que minha mãe estava bem, né? Então ele ia ficar um pouco com as crianças. Acabou que meu bem veio rapidinho para casa para tomar um banho, né? Descansar um pouco, e depois voltou porque ele passaria a primeira noite no hospital com a Bia pós-cirúrgico. E acabei que eu fiquei lá durante a cirurgia e o médico falou: nós não sabemos o grau que está até começarmos a cirurgia. E eu pensei: oh Jesus, bom, tá nas tuas mãos. A Bia subiu para o centro cirúrgico, respondendo as perguntas dos enfermeiros, da equipe médica, bem tranquila, entrou na brincadeira, mesmo passadinha de dor que ela tava. Ela já tinha sido medicada, graças a Deus. E mesmo assim ela respondendo tudo, uma equipe maravilhosa do plantão, a equipe de cirúrgicos, enfermeiros, toda a equipe médica, muito maravilhosos, muito atenciosos, eu só tenho que agradecer. E o médico falou: bom, pode durar de 40 minutos a 3 horas, depende da gravidade. Eu assim: oh meu Deus, então conforme ele sair eu vou saber antes mesmo que ele fale, né? E nisso eu tava conversando com 2 senhoras que também estavam esperando,
a gente vai conversando, vai tranquilizando, né? E foram pessoas muito maravilhosas que Deus colocou para me distrair, de certa forma. Deus cuida de tudo, Deus conhece como nós somos, né? E eu queria estar lá com a minha filha, mas naquele momento eu não podia, só em oração. E porque Deus estava com ela, né? Quem sou eu perto de Deus? Ele estava cuidando dela, cuidando da mão dos médicos, de todo o equipamento. E deu 1h20 pós a entrada dela no centro cirúrgico, o médico já veio. Eu assim, não demorou muito, então não era tão grave, né? E o doutor falou assim, olha, o estado da sua filha era grave, mais grave do que nós pensávamos. Ela não... Estava muito, muito grave. Já tinha muito pus, sangue, tinha rompido uma parte do intestino, estava mesmo grave, estágio 4 ela já estava. E eu fiquei muito preocupada, né? Porque eles não sabiam, então, quando começou a operação... Oi, bem? Eles não sabiam como estava, então, quando começou a operação, que foi visto que era estágio 4 e que estava de forma muito aguda, apêndice agudo, tanto que quando eu recebi o relatório, porque aí ela teve que ficar na UTI, ela ficou somente 2 dias, porque como colocou um dreno por causa de eliminar o líquido, que teve que fazer uma bela, como diz o médico, uma bela de uma limpeza, porque tinha muito pulso, sangue, rompimento, tudo, teve que pôr um dreno para eliminar, para ir limpando. Ela teve que passar 2 dias na UTI, graças a Deus, outro lugar maravilhoso, não aquela pressão de tipo, a UTI, lugar de morte, não, foi muito tranquilizador. Graças a Deus tínhamos um enfermeiro amigo lá, e isso traz uma tranquilidade, uma equipe maravilhosa, muito atenciosa, os pacientes, porque uma criança de 6 anos, tudo que fosse fazer nela, ela chorava, ela se incomodava, ou ela não queria, mas Deus foi maravilhoso, que até a Bianca se comportou bem, ela evacuou bem, ela queria comer, ela andou, em todos os momentos ela ajudou muito, ela foi muito maravilhosa, muito corajosa, Bianca. Eu sei que é Deus que colocou essa coragem nela, que colocou essa paz, mesmo em momentos de dor, que ela chorava, que ela não queria. Para uma criança de 6 anos ela deixava fazer, mesmo com medinho, ela conseguiu enfrentar. E Deus trabalhou de forma maravilhosa, passou pela UTI, teve a alta da UTI, foi para o quarto. Nós ficamos ao total 7 dias. Em todo esse tempo eu fui cuidado de Deus, enfermeiros maravilhosos. A gente foi pegar as apostilas dela da escola, ela fazendo com muito empenho. É uma menina tão dedicada que eu só tenho que agradecer pela vida dela, agradecer o presente que Deus deu, e Deus trabalhou de forma maravilhosa na vida dela, na minha vida, porque naquele momento de desespero, o Senhor veio com uma paz que excedeu o meu entendimento, sabendo que Ele estava cuidando, né? E é dessa forma. E aí eu entreguei nas mãos dele, porque eu não tinha o que fazer, eu não tenho minhas mãos são limitadas. Agora, Deus não tem limite para nada, para nada. E por que Ele permite? Porque foi um livramento de a gente poder estar em outro lugar e acontecer isso e ser de forma pior. Mas Deus poderia ter impedido disso acontecer, mas em tudo Ele tem um propósito. E em todo esse tempo, que foi muito meu bem e eu só cuidando dos 3. Eu vou falar que eram os 3 contra 2, porque o Isaac e a Alicia estavam doentes, com febre, e a gente cuidando deles. Nós não ficamos doentes nesse tempo. A Bia no hospital, então eu ficava de dia com o Isaac e a Alicia e passava a noite no hospital. E aí meu bem passava o dia que o meu bem passava a noite no hospital, ele passava o dia com as crianças. Então nós revezávamos para não ficarmos tão cansativos. Então cada dia era um que dormia com a Bia. E a nossa casa, Deus é tão maravilhoso, tão tremendo, que tudo fluiu bem. As crianças passaram pela febre, estão sarando dessa gripinha que ainda não sararam. A Bia tá se restaurando super bem a saúde, não sentiu dor nenhuma depois da alta, não precisou tomar medicamento nenhum, teve que segurar ela para ela não correr, para ela não querer pular, porque é uma recuperação, né? Então ela sabe que para ficar 100% ela tem que obedecer, mas uma filha muito obediente. Eu só tenho que agradecer toda a obediência da Bia, como Deus é maravilhoso, ensinar a minha filha nos princípios de Deus, na obediência de Deus, é que faz ela ser assim,
porque quando a gente obedece a palavra de Deus, ensina nossos filhos sobre a palavra de Deus, nós vemos frutos. E eu vejo esse fruto nos meus filhos, que são filhos de Deus, dado por Ele para mim. E Deus foi maravilhoso por esse livramento, porque era para Bia ter morrido. Era para Bia ter morrido. E Deus nos deu a direção do que era. Preparou a médica certa de prontão, preparou a equipe médica maravilhosa para a cirurgia, da UTI, da enfermaria. E estamos aqui só agradecendo pela vitória recebida. E eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque Deus cuida, Deus ampara, Deus levanta, Deus carrega nos braços dele quando a gente não tem mais força, quando o desespero quer tomar conta e a gente não pode parar no desespero ou no medo, na dor. A gente tem que se levantar, fortalecer em Deus, fortificar nele, crer que ele está cuidando e ele capacita. E Deus falou tanto esses dias comigo, falando: eu te capacito. Eu te capacito e capacito a sua família, porque foram dias corridos, meu bem, eu com os 3, e tudo deu certo, tudo foi maravilhoso, a casa em ordem, a nossa vida profissional, a pessoal, as crianças na escola, a Bia se recuperando bem, porque Deus deu sabedoria, Deus deu direção, e nós trabalhamos unidos, porque isso é o propósito de Deus para um casal, para uma família, ser unidos, ser um só, né? E meu bem, aquela harmonia, meu bem, eu, olha, chegava em casa já estava tudo arrumado, ele chegava em casa já estava tudo pronto, tudo organizado, nem parecia que nós estamos divididos entre casa, trabalho e um hospital e 3 crianças. Porque Deus direciona, Deus cuida, Deus ampara, e é nesse momento de dor, de sofrimento, de angústia, de medo, porque nós somos humanos, nós sentimos isso. Mas como que nós agimos diante disso? Como? Nós nos paralisamos, nos desesperamos, quando entregamos nas mãos daquele que tudo pode. E foi isso que nós fizemos. Entregamos tudo nas mãos daquele que tudo pode. Tudo que? Nossas vidas, a vida da Bia, a saúde das crianças, o funcionamento da nossa casa, nossa saúde mental. Nós estávamos lúcidos, em paz, raciocinando e ouvindo a voz e a direção de Deus, do Espírito Santo. E assim nós vencemos essa semana. Foi uma semana inteira de luta. A Bia teve alta e nisso eu já tinha amanhecido meio mal lá no hospital, e quando cheguei em casa uma febre altíssima que não passava por nada. No outro dia tive que ir no hospital, garganta inflamada, mas Deus também preparou um médico maravilhoso que me atendeu rápido, passou o remédio e graças a Deus tudo bem. E eu falo, essas setas se levantam para tentar nos destruir, mas são derrotadas pelo sangue de Jesus. Não importa a seta que seja na sua casa, na sua vida, seja de enfermidade, seja de problemas conjugais, problemas familiares, causa impossível, seja saúde, seja no financeiro, seja no conjugal, essas setas malignas caem por terra em nome de Jesus quando você se posiciona perante Deus, quando você se levanta no alicerce que é Deus, quando você se enraiza naquele que é o Senhor, naquele que morreu e ressuscitou para dar vida, a vida eterna, a vida aqui abundante, mas a vida eterna. Isso que é mais importante. E com ele a vitória vem. A vitória vem. E eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque o novo tempo chegou nessa casa. O novo tempo chegou. Deus trabalhou muito com a gente nessa semana. Deus falou muito com a gente, nos levantou, nos sacudiu, nos quebrantou, despertou. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Em meio à dor, sofrimento, levante-se, olhe para o céu, clama a Deus, Ele te ouve, Ele te responde, e Ele faz coisas maravilhosas, maravilhosas. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Permaneçam firmes em Deus, alicerçados e enraizados em Deus, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso escudo e Ele é o nosso Salvador. Saibam que Jesus ama cada um de vocês e tem o melhor para nós. Mesmo em meio à dor, sofrimento, Deus tem um propósito. E Ele faz mais do que nós podemos imaginar. Deus abençoe a vida de vocês.